Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, segundo dia do segundo Agro Maior. Vamos começar hoje a conversar sobre fake news na agropecuária em tempos de pandemia com o nosso convidado Paulo. Antes de eu passar a palavra para o mediador, professor Cleiton Rocha, eu gostaria de dar dois avisos. Primeiro é que a nossa live da semana passada, que seria o uso das biotecnologias na suinocultura, que estava marcada para o dia 13, vai ser agora no dia 27. Mas não se preocupe, eu vou estar passando as informações no grupo, eu vou estar mandando e-mail para avisar, então não se preocupe que a gente vai lembrar vocês da palestra. Mas já deixem anotado aí na agenda, dia 27/10, nós vamos ter a nossa palestra de uso de biotecnologias na suinocultura. Outro aviso que eu gostaria de dar é que nós já emitimos todos os certificados da live anterior e já enviamos por e-mail. Aqueles que não receberam, mas assistiram a live, o que pode ter ocorrido? Não ter feito o cadastro lá na plataforma do sistema, na Event 3. Então, vão lá, procurem o evento no Google, Segundo Agro Maior, e façam o cadastro. Aqueles que não assistiram a live, não preencheram a frequência, inclusive fiquem atentos hoje para assinar a frequência, esses não tem o que a gente fazer. Então, quem não assinou a frequência não tem como a gente emitir o certificado, tá bom? E tem mais um recado para dar, é que aqueles que assistirem às 3 lives vão ter um certificado a mais, como tem nos congressos. Quando a gente vai para os congressos, a gente não tem o certificado de participação no congresso, e temos os certificados de participação em cada evento dentro do congresso. Se tiver um mini curso, se tiver uma palestra extra, se tiver outra atividade extra, a gente não tem esse outro certificado. Então, vai ter também aqui. Quem tiver assistir às 3 lives, recebe mais um certificado de participação no evento Segundo Agro Maior. Quem está precisando aí de um certificado para melhorar seu currículo, é sempre interessante mais um certificado, tá ok? E boa noite a todos. Mais uma coisa. Aqueles que perguntaram por que não tinha ocorrido a live, eu expliquei, foi por motivos de saúde, o nosso palestrante estava com problemas de saúde. Aqueles que perguntaram, tanto pela minha saúde, achando que o problema era comigo, e pela saúde do Dr. Felipe, o meu muito obrigado a todos vocês que se preocuparam conosco. Um grande abraço a todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para o mediador, professor Cleiton Rocha, que vai conduzir a palestra de hoje. Boa noite e bom evento a todos. Boa noite a todos vocês, os participantes, né, os nossos alunos, tá? Alunos do campus Campo Maior, tá? Os alunos de outros campos, alunos de outros institutos, né, que foram convidados e que provavelmente vão estar aqui com a gente hoje. Tá? Uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos mais uma vez, né, aqui no nosso Agro Maior. Tá? Boa noite aí aos colegas técnicos, aos colegas professores que também estão aqui hoje nos prestigiando o nosso convidado, o engenheiro agrônomo Paulo. Tá? Agradecer ao presidente do evento, professor Daniel, né, agradecer pelo convite, né, pela oportunidade também da gente ter convidado aí o Daniel e de pronto, logo ele ter concordado, ter aceito, tá certo? Então, muito obrigado e boa noite a todos vocês, tá certo? Nosso palestrante de hoje é um amigo, um parceiro, né? É um parceiro institucional, um parceiro de Campo Maior, um excelente engenheiro agrônomo, né? Que atua dentro do estado do Piauí. O tema, antes de apresentá-lo, né? Em relação ao tema que ele vai discutir hoje, esse tema é um tema muito oportuno, né? Não só em função do momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, né? Que a gente sabe que hoje, praticamente, quase tudo que a gente está fazendo é pela internet, né? Tem que estar online, toda hora aqui no celular, no smartphone, no computador. Mas mesmo antes disso, né? Essa questão da tecnologia, da internet, isso aí não tem volta, né? Isso aí é presente, é futuro.
E aí, a gente sabe muito bem que essa forma de comunicação, né, ela traz muitos benefícios, né? Isso aí já é bem visto por todos nós, né? Então, traz muitos benefícios para a sociedade como um todo. Mas a gente tem que saber usar e tem que saber interpretar o que está muitas vezes lá, por exemplo, no Dr. Google, né? Tá certo? Então, tem muita coisa que não é bem verdade. E aí a gente tem que saber a forma de selecionar isso, de saber o que é verdade e de sempre ter atenção, né? Por exemplo, de ter o cuidado de não compartilhar algo, né, que a gente vê e tem dúvidas se aquilo é verdade ou não, né? Porque a consequência muitas vezes ela é grande, né? E dependendo do que for pode até ser irreversível, né? Então é uma coisa muito séria, é um assunto sério, né? E eu acho muito oportuno isso que o Paulo vai falar. Lógico que ele vai focar nessa questão das fake news, né, voltada à agropecuária, né? Mas é muito importante, a maioria do nosso público já é jovem, né, então está toda hora utilizando a tecnologia, e a gente gosta muito de compartilhar as coisas, isso é normal, a gente vê uma novidade, uma coisa que é logo compartilhar, isso aqui eu vou mandar para os meus colegas, vou mandar aqui, isso aqui é interessante e tal, mas a gente tem sempre que ter cuidado, pessoal, para não compartilhar aquilo que a gente tem dúvida se é verdade ou se não é verdade, tá certo? Se é fato ou fake, né? Tá certo? Por conta das consequências, tá bem? Então, Paulo, antes de lhe apresentar, meu amigo, eu queria desde já agradecer, tá, pela seu aceite, né, pela sua presença aqui hoje, e eu tenho certeza que essa sua apresentação vai ser muito proveitosa hoje à noite para todos nós, tá certo? Conforme está acontecendo, né, pessoal, primeiro o protocolo, né, primeiro o Paulo vai fazer a apresentação dele, e aí nós vamos anotar aqui as perguntas, vocês podem ficar à vontade aí nos comentários, e quando ele finalizar a apresentação, aí a gente pede ao professor Daniel para já ir colocando aqui as perguntas de vocês aqui para o nosso engenheiro agrônomo Paulo. Muito bem, nosso palestrante de hoje é o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Albuquerque Melo, né? Ele é fiscal da ADAP há 6 anos, né? Também tem 6 anos de experiência na Adagro, Pernambuco, como fiscal, né? Ele é palestrante e tutor do Senar, colaborador da revista Agro S.A., né? Atuando na coluna Agroprosa, tá? É o nosso engenheiro agrônomo agrodivertido, né? Então, quem lê aí as publicações do Paulo, né, acho que talvez vai falar disso ainda também, né, é uma boa oportunidade, bons textos escritos aí pelo Paulo, né? E é um parceiro nosso, né, como eu falei, é um parceiro do IFP, tá? Ele é nosso parceiro há mais de 4 anos, colabora com a gente nos nossos eventos, né? Algumas turmas já tiveram a oportunidade de assistir as palestras do Paulo, né? Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo e fique à vontade, meu amigo. Beleza, Cleito, tudo bem? Eu que agradeço mais uma oportunidade com vocês, essa parceria aí que começou meio descrente, mas criou corpo. Já estamos no segundo Agromaior, firme e forte. E sempre junto, sempre que precisar, você pode contar com o meu apoio aí, para o que der e vier. Podemos começar? Pronto? Fique à vontade, meu amigo. Tranquilo. Pronto. Então eu vou compartilhar a tela aqui e depois me digam se está aparecendo. Pronto, Esse aí você negócio de coloca tecnologia. Deixa eu botar no comecinho, né? Tá aparecendo aí? Tá, só falta você colocar em tela cheia. E agora? Pronto. Pronto. Ok. Então, só um minuto, por favor, Paulo, só um segundo. Dizer aí pro Daniel que está aparecendo aqui no meio da tua apresentação umas postagens dos participantes. Pronto, acho que desapareceu agora, que estava bem no meio da tua apresentação. Ok, pronto. agora pronto. Então, vamos tocar fogo, né? Bora. Beleza, galera. Muito boa noite. O Cleito já me apresentou aí. Meu nome é meio comprido, mas
vocês fiquem à vontade para quando fizerem esse questionamento, se quiserem chamar para o meu nome, chamem como vocês quiserem. Como o Cleiton já fez a apresentação aí, com metade do meu tempo já falando tudo que eu ia falar de fake news, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então vamos falar de fake news na agropecuária nesse tempo de pandemia aí. Nossa apresentação vai ser o mais simples e objetiva possível, para a gente não se alongar muito. Eu vou ocultar esse... Pronto. Então, o que são fake news, né? Fake news é um termo em inglês para notícias falsas. Como diria nosso Ariano Suassuna, eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Mas, felizmente, é uma língua global que a gente tem que se adaptar. E você que é técnico em agropecuária, ou engenheiro agrônomo, ou que for de qualquer outra área, e não estiver se familiarizando ainda com o inglês, eu faço o pedido que comece. É uma coisa meio complicada no começo, mas com determinação você consegue fazer, não precisa ter rios de dinheiro, um pouquinho de determinação, você na internet acha tudo muito fácil e de graça. Então, o que seriam fake news? Notícias falsas. E sempre existiu. Fake news, notícias falsas, boato, fofoca, sempre existiu, sempre vai existir. Felizmente não tem como a gente tirar isso do ser humano. É inerente dele divulgar coisa falsa. Ou porque gosta, ou porque quer atingir alguém. E nesse mundo globalizado, todo tipo de notícia, quando mal usada, pode trazer muito prejuízo. O Brasil é um país que chama muita atenção pelo seu potencial agropecuário, o agrícola e o da pecuária. Então, é um prato cheio para oportunistas quererem afetar o Brasil de certa forma, criando algum tipo de boato, criando algum tipo de fake news, com vista de quê? Ganhar mercado, certo? Não é de hoje que o Brasil é atacado com isso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando recebe alguma coisa na mídia mais comum que a gente, no aparelho mais comum que a gente tem, que é o celular, para compartilhar. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Eu recebo... Hoje mesmo eu já recebi uma fake news de uma prima da minha esposa, em que ela dizia que o Instituto Maurício de Souza estava distribuindo máscaras. Era só clicar lá no site, no linkzinho, clicar lá, entrar, e você ia receber 3 ou era 5 máscaras da Turma da Mônica, oficiais da Turma da Mônica. Uma rápida entrada na internet, você acha lá, já viu que era de cara, que não se tratava de uma notícia verdadeira. Então, isso é uma coisinha besta. Era um link que dava para um acesso a um site que ficava no loop. Você acessava, clicava aqui, clica ali, bota seu e-mail, faça isso, faça aquilo, e nunca terminava. Quando é assim, menos ruim. Porém, tem outros que ele captura dados do seu celular, ou clona seu celular, clona sua linha, e isso aí vai trazer prejuízos pessoais, às vezes imensuráveis. Vai trazer uma dor de cabeça para você que você não vai ter remédio que vai curar. Você vai ter muito problema para poder resolver isso daí. Imagine isso numa escala mundial. Uma notícia que vai denegrir alguma coisa do comércio, da pecuária nacional, de um determinado produto agrícola de muito valor comercial aqui no Brasil. Imagine isso viralizando, o quanto de prejuízo isso vai trazer para o comércio, até que se prove o contrário de que aquilo era falso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Então eu separei três noticiazinhas aqui, de um site bem, digamos, de um site mais neutro possível, para a gente citar alguns exemplos. Nesse tempo de pandemia, a gente está tendo problema com o coronavírus, e teve um determinado momento aí, nesse ano, em que a coisa estava começando a ficar controlada, aí o vírus que veio da China
barrou algumas exportações e tal, mas aí tudo começou a querer se normalizar, o comércio começou a se equilibrar novamente. Aí veio uma notícia: frango que chega do Brasil na China foi detectado com coronavírus. Bem, não foi exatamente essa notícia, foi outra notícia antes dessa, que foi a mesma coisa, frango com coronavírus chegando lá na China, vindo do Brasil. A primeira, criou-se um problema, porque a notícia viralizou, mas a China, o órgão de comunicação da China, até o momento, não disse até que ponto esse vírus estava com problema, ia trazer problema, como é que estava, não demonstrou dados concretos sobre isso daí, mas depois se soube que o vírus estava na embalagem. Mas, veja bem, em que ponto isso foi contaminado? Isso foi contaminado saindo do Brasil? Isso foi contaminado quando chegou lá? Isso não foi explicado em detalhes. Passou-se um tempo, aí veio essa notícia novamente, que uma nova carga importada do Brasil, chegando lá na China, estava com coronavírus. É complicado você determinar, você lançar esse tipo de informação sem um determinado critério. Porque, primeiro, você tem que investigar onde foi o ponto de contaminação. Realmente saiu daqui? Porque a cadeia produtiva do Brasil é fiscalizada pelo MAPA, a questão agropecuária, e os auditores do MAPA são altamente criteriosos. Tá certo que a gente está vivendo um problema com um vírus completamente novo, mas se tem artifícios já científicos para poder você transitar com produtos, transitar com pessoas sem o risco de contaminação. Então, esse tipo de informação, o que é que vem a agregar de malefício para o Brasil? Isso daí impacta diretamente na Bolsa. Você vai ter problema com a Bolsa, porque as ações dessa empresa que está importando, ela tende a cair. Porque, está vendendo produto contaminado. Eles não querem saber se realmente é verdade ou mentira. O impacto é imediato. Até que se prove o contrário, ou até que se prove que não era bem assim, o problema já foi feito. O problema já está criado. Então, você tem um impacto na Bolsa de imediato. Então, você tem que ter muito critério antes de divulgar certas notícias. Isso foi superado, está se investigando, mas isso foi superado, mas o prejuízo ficou. Até se recuperar. Outra notícia, essa daqui que vai ser o foco da apresentação, banana, a política e o modo cigarro toca por Chico Graziano. Eu acompanho esse Chico já há algum tempo e ele visitou recentemente o Ceará e viu lá uma problemática criada por fake news. É aquela coisa, uma mentira contada muitas vezes pode se tornar verdade. Envolvendo o quê? Agrotóxico. Está falando mal do cigarro aqui, mas o foco principal aí se chama agrotóxico, que é outro que chove de fake news sobre agrotóxico no Brasil. Veja bem, vamos tentar começar do princípio. O Brasil, como divulgam muitos aí, dizem que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Isso depende do ponto de vista. Não é bem assim. A gente tem uma vantagem entre outros países, que a gente consegue ter 2 a 3 colheitas anuais. Por quê? Porque a gente não tem inverno. O inverno da gente é chuvoso, não é rigoroso, a gente não tem neve, não tem vulcão. Então, o que é que acontece nos Estados Unidos? Ou nos países europeus? Eles têm uma quebra da sua safra devido ao inverno rigoroso. Então, eles só têm uma janela para plantio. Porque no inverno você não consegue plantar nada. Então, no verão deles, na primavera, é o intervalo de tempo que eles têm para poder fazer colheita, fazer plantio, colher.
Então, é nesse intervalo de tempo que ele vai tratar as pragas com agrotóxicos, ou com defensivos agrícolas, como queiram chamar. Então, como ele só tem uma safra, e o tamanho do terreno plantado de determinadas regiões é muito menor do que o Brasil, que é praticamente um país continental, isso faz com que nós tenhamos um percentual de aplicação maior do que outros países, porque a gente planta mais durante o mesmo ano. Outra coisa, outro mito que se tem, a gente trabalha com muita tecnologia, certo? Os produtores sérios trabalham com muita tecnologia. O que mata o Brasil seriam os pequenos que não têm uma determinada assistência técnica. Então, a gente tem uma tecnologia que foi barrada justamente aqui no Piauí. Acreditem, ele pegou aqui como um exemplo a Tropical Nordeste, que é uma produtora de banana lá no Ceará. Ano passado foi criada essa lei aqui, a 16.820, Lei Estadual do Ceará, onde proíbe a aplicação aérea de agrotóxicos, a aplicação via avião. O que é que aconteceu com isso daí? Muito provavelmente porque se criou uma problemática com a aplicação aérea, a ponto de se criar uma lei estadual proibindo a aplicação aérea. No Brasil, a gente tem um certo problema com isso daí. Mas, simplesmente, é questão de gestão, é questão de fiscalização, de acochar, de fazer a máquina funcionar. As aplicações aéreas, elas têm problema? Tem. Todo tipo de aplicação, todo tipo de atividade vai ter seus riscos, seus benefícios e seus perigos. O que cabe é fazer valer o que diz a lei para que isso seja dirimido, tenha o mínimo de impacto possível. O que aconteceu com a Tropical Nordeste? Com a proibição da aplicação aérea através de muito burburinho, de muita notícia falsa, que terminou impactando o pessoal sério. A empresa tem certificação internacional e tem 300 hectares só de banana. Ela está deixando de produzir lá no Ceará e está partindo para outros estados só por causa dessa criação dessa lei. Ela hoje está com bananeiras que ficam com 4, 5 folhas devido ao ataque da cigatoca amarela, que é uma praga não quarentenária, é uma praga comum hoje no Brasil, mas que tem um poder destrutivo muito grande. Não comparado à cigatoca negra, mas que tem um poder destrutivo muito grande. Então, ela ataca principalmente a área foliar. Aí, com essa determinação aqui, os cachos que chegavam a ter 28 quilos, com a bananeira mais ou menos com 12, 15 folhas lá, em pleno vapor, produzindo, fotossintetizando tudo lá, com a determinação de proibição dessa aplicação aérea, foi tudo para o costal, ou com atomizador, ou com trator. Isso daí causou um aumento na cigatoca amarela. Com isso, diminuiu a área foliar da banana, ela consegue resistir lá com 4, 3, 5 folhas, reduzindo o tamanho dos cachos para 17 quilos. Aí você vê as comparações. No Equador, que é o maior produtor de bananas mundial, você tem anualmente cerca de 48 aplicações de agrotóxico. Em São Paulo e Minas Gerais, de 10 a 15 aplicações. Lá no Ceará, ele chegava a fazer 3 aplicações. 3 aplicações no ano, via aérea. Hoje, em setembro, quando foi que ele visitou lá e fez a matéria, já estava com 9. Então, o custo de produção já aumenta consideravelmente. Eles estão tendo um prejuízo de mais ou menos 100 toneladas por semana. É um prejuízo considerável. Como eles são auditados com certificação internacional, tem uma questão ecológica grande, eles não podem simplesmente deixar isso daí, abandonar essas bananas que não estão servindo para o comércio por causa do tamanho do cacho, tamanho da palma, tamanho da banana. Então, pelo menos, eles conseguem fazer uma transformação dessa banana em doce
para entrar no mercado e diminuir assim o prejuízo. Antes, eles trabalhavam com 4 pessoas, 3 horas por dia, aplicando 20 a 25 litros de calda por hectare. Calda, para quem não sabe, que para quem é de fora ou não está acostumado ainda, é a mistura do defensivo com a água que forma a calda para ser aplicado. Com essa determinação aconteceu o quê? Hoje, eles usam 8 pessoas durante os 6 meses de produção, aplicando 200 litros de calda por hectare, com uma baixíssima eficiência. Por quê? Porque a banana é alta. Você não tem como aplicar do chão para cima com atomizador ou com trator, que são as formas que você consegue dispersar o agrotóxico numa maior velocidade, alcançando o máximo de área foliar possível da bananeira, mas não tem como você fazer ter uma eficiência boa, porque o fungo fica em cima e fica embaixo da folha. Você consegue pegar mais embaixo do que em cima da folha. Quando você vem com a aplicação aérea, você pega por cima do plantel por completo. Então, veja só, como é que você consegue não provar que a aplicação aérea traziam mais benefícios do que malefícios, quando você tem nessa tecnologia agregado baixíssimos volumes de calda. Você chega do ultra baixo volume, que chega a ser 5 litros por hectare, até o baixo volume, que seriam aplicações com mais de 20 litros por hectare. Quais foram os problemas maiores aí que causaram impacto? Não necessariamente com essa empresa. A gente tem um problema muito sério com fiscalização, certo? Então, a fiscalização ficou abafada porque em muitos órgãos estaduais a gente tem problema com baixo salário, não tem plano de cargos e carreiras, o aparelhamento das instituições é muito pequeno, mão de obra escassa. Então, você para fiscalizar de forma séria fica complicado. E aplicar a lei e que aquela multa seja realmente cobrada, aí é que é mais difícil ainda. E a gente tem um problema também do crescimento da área urbana chegando próximo da área rural. Então, um dos fatores primordiais que fizeram com que fosse criada essa lei é que a aplicação aérea estava trazendo prejuízos para a população. Vejam bem, pontos específicos não podem fazer valer uma lei que prejudique todo mundo. Nos casos onde isso daí estava acontecendo, tinha que se valer a fiscalização e fazer valer a lei. Se existe uma delimitação de uma distância adequada, que fosse coerente, que se realizasse esse distanciamento adequado, para evitar a contaminação na hora da aplicação, ou indenizasse aquela área que virou urbana, tão próximo da rural, ou fizesse um deslocamento dela, ou fizesse uma manobra com que a empresa aumentasse sua faixa de segurança e cumprisse rigorosamente o acordado que está na lei. Ou nessa faixa que ficasse próximo, você aplicasse manualmente e deixasse as faixas mais distantes com a aplicação aérea. Porque traz economia, você diminui, você usa muito menos veneno, muito menos defensivo, muito menos agrotóxico, como queiram chamar. Com isso daí, você diminui a produtividade, está fazendo com que empresas saiam do estado para outro, onde a legislação não seja tão rigorosa, em desfavor do acionamento de tecnologias que trazem benefício. Então, isso aí é uma prova de que notícias falsas ou que são pontuais terminam trazendo prejuízo para o estado todo. Se você ler essa matéria aí do Chico Graziano, muito bem escrita, você não consegue entender, você sendo da área, você não consegue entender o porquê que foi proibida a aplicação. Repito, se o problema maior aí, creio eu, foi fiscal. Eu tenho um exemplo aqui, Dr. Omar, que trabalha auditor fiscal lá em Goiás.
Ele sozinho, ele consegue fiscalizar 500 aeronaves. Como? Aplicando a lei. A lei determina que tem que ter pacto de descontaminação, tem o limite, o espaçamento mínimo entre uma região habitada e a região que está tendo controle através de aplicação aérea. Então, se você fazer valer a lei e aplicar, não tem o porquê de você criar uma problemática e criar uma lei estadual em que traz mais malefícios do que benefícios. Eita. Voltando aqui à apresentação, fica aqui o pensamento para a gente. Faço novamente o pedido. Antes de vocês receberem a notícia e multiplicarem, espalharem para todo mundo, tenham muito critério. Um certo dia, minha esposa segue a Lorena, que foi Masterchef, foi vice-campeã do Masterchef. Ela, no Instagram dela, ela pegou e estava com uma problemática. Ela foi comprar cuscuz, ela gosta muito de cuscuz, assim como eu, e na embalagem do cuscuz vem um T preto dentro de um triângulo amarelo, dizendo que é um produto transgênico. Aí ela foi lá ler a embalagem, tinha lá Bacillus thuringiensis, Bovéria baciana, tinha lá um bocado de digamos assim, nomes complicados de fungos ou bactérias que estavam contidos na embalagem, dizendo que tinham sido utilizados. Ela ficou horrorizada. Ela disse, rapaz, como é que eu vou comprar um cuscuz agora, se agora está vindo com bicho dentro? Ainda bem que minha esposa segue ela, falou comigo, eu dei uma resposta o mais próxima da linguagem da gente, como consumidor final, em que ela ficou esclarecida e viu que não era esse bicho de 7 cabeças. Hoje, para você comprar uma massa de cuscuz que não tem esse T, é quase que impossível, é muito difícil. Mas não quer dizer que você está comendo bicho ou que você está comendo veneno. Simplesmente foi utilizada uma tecnologia de expressar uma bactéria natural nesse milho para combater uma lagarta que ataca o milho sem a aplicação de agrotóxico. Essa bactériazinha, ela morre no trato intestinal da gente. Não quer dizer que você vai comer, vai produzir a bactéria dentro de você, vai morrer assim como a lagarta, com o intestino explodindo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma tecnologia que foi estudada há muito tempo, está no mercado já há muitos anos, e não se tem estudo científico que comprove que a pessoa está morrendo por causa disso. Então, ela poderia muito bem fazer o quê? Espalhar notícia dizendo, não compre mais cuscuz, tal, porque está assim, assim, assado, vem com esse negocinho aqui, é um perigo, você vai morrer. Tem nada a ver. Ela primeiro procurou orientação para poder não criar quem sabe, até um caos. Então, muito cuidado quando vocês tiverem informações na hora de disseminar. É muito mais fácil você tentar ajudar os outros disseminando informação correta do que espalhando uma coisa sem você ter a garantia de que aquilo é verdadeiro ou falso. Então, vamos usar as mídias sociais a nosso favor. Eu sigo muita gente e faço muito isso daí. Quando eu vejo algum problema, eu uso o meu Instagram, uso o YouTube, uso o Facebook, faço o possível para tentar, ou através de texto, que é muito mais fácil para mim, elaborar textos que falam sobre isso daí, mas muita gente não gosta de ler, ou não pode ler, ou não tem, aí prefere vídeo. Faça vídeo, use as mídias a seu favor, para disseminar informações verdadeiras, e quebrar mitos, e quebrar notícias falsas. Exemplos de fontes que você pode ter para ajudar a população a quebrar esse ciclo de notícias falsas. O Chico Graziano, eu estou fazendo propaganda dele, mas é porque o livro é bom, eu não estou ganhando nada com isso não, viu, gente?
Ele acabou de lançar esse aqui, Agricultura, Fatos e Mitos. Uma coisa que chamou muita atenção. Ele recebeu umas apostilas de um colégio chamado Colégio Ângulo, um colégio muito conhecido lá em São Paulo, de renome, e que na apostila ele ficou horrorizado. Ele falando que tinha uma tirinha lá em que o cara ia para o médico, o que é que você anda comendo? Eu tô morrendo de dor de barriga, estou passando mal, o que é que você anda comendo? Não, só fruta, verdura, folhas, não sei o quê, dando a entender de que estavam contaminados com agrotóxicos e isso é que está fazendo mal a ele. Absurdo. Isso é absurdo. No país como a gente ainda acreditar nesse tipo de informação. Lógico que existem falhas, existem produtores que usam de má fé para aplicar produtos que não estão relacionados à cultura, para ser imediatista, né, ter o tratamento de choque, não perder a cultura, ou que não respeitam o período de carência, que seria aquele período em que você aplica, tem que decorrer um determinado espaço de tempo para poder você consumir, sem o risco de estar ali uma quantidade de agrotóxicos similar, que venha a dar prejuízo a você. Temos que acabar com isso. Outra notícia falsa que circula aí há muito tempo. O brasileiro consome 8 litros de agrotóxico por ano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pegaram, fizeram uma simples média do que se vendeu de agrotóxico no Brasil, dividiram pela área plantada e disseram que isso daí é o que a gente consome. Muito disso se perde no solo, se degrada. Muito pouco do que se aplica vai diretamente para a planta. A planta é uma estrutura enorme, então não é tudo que aplicou na planta que vai estar concentrado na fruta, no grão, que vai vir para a gente. Muito do que se aplica está em produtos que a gente não consome diretamente, como cana-de-açúcar, que é uma das maiores culturas nacionais. A gente não está consumindo açúcar com 100% do agrotóxico que foi aplicado. Isso se degradou durante a cadeia muito, até chegar à nossa mesa. Milho, 90% do milho é para ração animal. A gente não consome essa quantidade de agrotóxico que tá no milho. Não existe isso daí. Algodão. Quem come algodão? E é uma cadeia produtiva que usa agrotóxico, que usa defensivo. Mas a gente não come algodão. Boa parte, a gente usa algodão para fazer roupa. Quer dizer que a roupa da gente está com agrotóxico? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem que procurar ter informação concreta e ter um mínimo de discernimento e poder filtrar e dizer, não, isso aqui não existe. Com o mínimo de sabedoria, o mínimo de interesse, você vai lá procurar saber e vai ver que isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse livro de Agricultura, Fatos e Mitos, ele pega muitos mitos que existem relativos à agropecuária, principalmente à agricultura, e quebra eles com base científica. Outro livro, que tem um apelo no título aqui, foi feito por um jornalista, mas que, apesar do apelativo título, ele é muito bom. Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo, por Nicolas Vidal. Por que ele usou esse tipo de título aí? Porque se não fosse o uso desses defensivos, desses agrotóxicos, a gente nunca teria chegado a uma escala produtiva que a gente tem hoje. Não existe ainda uma escala produtiva do tamanho que a gente tem, ou que qualquer outro país tenha, sem aplicação de agrotóxico. Lembrando que para a legislação brasileira, agrotóxico não é só veneno, não. Qualquer tipo de tecnologia que você use que vá de encontro a uma praga que está lhe trazendo prejuízo, isso é considerado agrotóxico. Então, porque é biológico não quer dizer que não é agrotóxico, não tem nada a ver. É agrotóxico, porque se você está usando o controle biológico para combater uma determinada lagarta, uma determinada mosca, que está afetando sua produtividade, ele vai ser considerado um agrotóxico, porque você está indo de encontro ao que está na lei lá. Então aqui ele pegou dados científicos e foi rebatendo. Se você comer pimentão, é um grande vilão de agrotóxico. Pimentão, você comer pimentão, você vai morrer. Comer muito pimentão, você morre porque tem uma quantidade de agrotóxico muito grande.
Tem tabelas lá que ele demonstra por A mais B que a quantidade de agrotóxico que tem permitida por lei em pimentão, para você morrer por ela, ou ter algum problema por ela, você tem que ter uma ingestão de quilos de pimentão e você, no final das contas, vai ter problema com vitaminas que tem no pimentão, vitaminas e sais minerais que tem no pimentão, naturais, do que com o próprio teor de agrotóxico que vai estar lá. Então são notícias, são fake news que se espalham e criam corpo sem nenhum motivo. É porque o nome agrotóxico é muito pesado e qualquer coisa que se vincule a ele, que seja prejudicial, o pessoal toma como lei. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Não são livros caros, você consegue achar facilmente na internet, e eu recomendo a compra deles. Outro site, ou digamos assim, uma página interessante para você dirimir suas dúvidas, seria aqui o meu Instagram, Segundo Agro. Eu me intitulo o escritor agrodivertido. Então eu tento aqui trazer reflexões ou trazer informações, tanto da área fiscal, agropecuária, como do nosso dia a dia, em textos em que você consegue ler e se divertir ao mesmo tempo. Vale a pena conferir. E temos aqui a questão das fake news no agronegócio. É tão pesada que conglomerados, empresas, associações grandes de milho, de soja, de algodão, criaram um site chamado AgroSaber. Nesse site aqui, você tem acesso a notícias constantes e diárias sobre mitos, sobre fatos em que condenam a agricultura, condenam a pecuária, e que aqui você vai ver que não é bem assim. Isso, repetindo, esse tipo de notícia, no final das contas, prejudica a você mesmo, consumidor. Por quê? Chega uma notícia falsa na ponta da cadeia, isso vai refletir na venda direta desse produto. Então, se ele não consegue exportar ou não consegue vender por completo seu produto, ele começa a ficar parado no mercado. Isso tende a fazer a oferta dele aumentar, o preço baixa, o prejudicado, no final das contas, vai ser o produtor que não vai ter uma renda compatível para poder pagar a folha salarial dele e quebra o ciclo, porque na próxima safra ele não vai ter como girar, aí você vai ter o inverso. Você vai ter queda de oferta e aumento de preço. Aí vai doendo o bolso da gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Um site que eu entre vários que existem para você pesquisar e saber se aquilo é verdadeiro ou falso, seria esse daqui, ó, boatos.org. Coincidentemente ou não, eu tirei essa imagem agora de tarde, era 4h pouca da tarde, já tem um boato aqui circulando na rede. Ó. Bicho do morango, uma broca, causa doenças como a hepatite. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Saindo um pouquinho do contexto, eu estava lendo dia desse aí, na revista super interessante, no Instagram, tem uma seção chamada Oráculo, em que perguntava lá se vírus e bactérias que atacam as plantas, elas trazem prejuízo à saúde da gente. Até o momento, não se tem, cientificamente comprovado, nenhuma bactéria, nenhum vírus que ataque planta que venha atacar a gente, venha trazer prejuízos para a gente. Muito menos inseto. Então, vamos acabar com isso, gente. Tá com dúvida? Procura um profissional, procura um professor. Tem Instituto Federal, tem aos montes aí no Brasil, com cursos agropecuários, em que você tem um acesso direto a um professor altamente gabaritado sobre isso daí, em que pode lhe esclarecer, que é até obrigação das escolas, dos institutos, das faculdades, trazer esse tipo de informação, quebrar essa cadeia de fake news. Você tem órgãos fiscalizadores, aqui no Piauí você tem a ADAP, ao qual eu sou fiscal lá, aqui em Campo Maior, mas ela abrange o estado todo, então você pode procurar um fiscal agropecuário de lá, um técnico agrícola que seja, um veterinário, procurar saber se a informação que você está diante lá é verdadeira ou falsa. Você tem a Anvisa, você tem a Secretaria de Agricultura do município, em que vai ter gente
da área agropecuária para poder quebrar esse tipo de informação. Então, você tem o celular na sua mão com internet, todo mundo hoje tem internet, tem celular, não tem o porquê de você ver aquela situação, aquela notícia e altamente replicar. Vamos conferir, para que você não esteja trazendo uma problemática maior do que o necessário. Então, o que eu tinha aqui para trazer para vocês era esse alerta, e tá aqui meu Instagram, Segundo Agro, meu WhatsApp profissional, em que se você tiver alguma dúvida, no que esteja com alguma certa vergonha de fazer aqui a sua pergunta, fale comigo diretamente, não se vergonhe não, fale comigo diretamente, faça pergunta, faça seu questionamento, dê sugestões, tire sua dúvida, que a gente está aqui para isso, para quebrar essa cadeia de fake news e revelar que o agro não é essa caveira, não é essa morte que o pessoal está imaginando. Certo, galera? Vamos aqui abrir as perguntas agora, o nosso professor Cleito, para ele intermediar esse meio de campo aí meu. Daniel, tá tudo ok aí? Tranquilo. Acho que ele colocou aqui, pronto. Tudo ok. Paulo, me agradecer, né, pela sua palestra, né, boas informações. E eu acho que uma grande importância da sua palestra é trazer para a gente, deixar a gente instigado a fazer pergunta e a falar sobre esses assuntos, né? Que são assuntos, digamos assim, que trazem um grande número de discussão, né? Primeiro, e aí eu não quero comentar muito sobre isso, porque não é foco da palestra, né, a questão dos agrotóxicos, né? Porque muita gente fala dos agrotóxicos, por que não tem como você falar de agropecuária, numa palestra da você fez, sem ter que falar do agrotóxico, né? Porque, querendo ou não, o agrotóxico, lógico, tem muitas verdades sobre o agrotóxico, assim como tem muitas fakes também, né? Então, e que o agrotóxico, ele tem uma grande, né, consequência, né, na produção de alimentos, positivas e negativas, tá certo? Principalmente as negativas relacionadas à questão de manejo, né? Mas são coisas que a gente não vou comentar aqui, porque não é foco da sua apresentação. Mas o que eu queria, né, já abrir, né, eu mesmo fazendo um comentário sobre as fakes, né? As fake news, né? Que, assim, uma dica que a gente poderia, para poder conseguir discernir, né, tem algumas observações, né, uma delas é a gente checar sempre a fonte, né? Então, quando você encontrar uma notícia, vai checar a fonte, tá? de qual é o site, né, quem é aquela pessoa, querendo ou não, hoje em dia na internet tem tudo, no Google tem tudo. Então, quem é aquela pessoa que está publicando aquilo, é um sensacionalista? Ou não é? É uma pessoa que realmente publica, né, informações que antes ele vai verificar a veracidade antes de publicar? Ou não? Né? É simplesmente um sensacionalista, por exemplo, né? Então, outra coisa também que isso aí é muito comum a gente fazer, que é ler só a manchete. A gente muitas vezes vê aqui uma notícia, vê só a manchete, e além de nem ver o resto, já pega e já compartilha. Eu vou fazer meia culpa. Muita coisa eu só leio manchete, mas nem por causa disso eu pego e saio comentando, saio distribuindo. Chama a minha atenção, eu leio a manchete, fico calado. Quando eu estou com mais curiosidade, eu vou lá, leio, aí sim, eu confirmo se aquilo ali realmente tem a ver uma coisa com a outra, porque às vezes a manchete quer dizer uma coisa e o corpo da notícia é outra coisa completamente diferente. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí, deixar de ser leitor de manchete, conferir dado. É chato, mas infelizmente é serviço do cidadão. Exatamente. Então, ou seja, isso, prestar atenção também quem é que está publicando, prestar atenção na página da pessoa que está publicando, né? Checar outras notícias que tiveram na página daquela pessoa, né? Aí na internet, como eu falei, você consegue confirmar a confiabilidade no autor. Na internet, até isso tem hoje, né? Fala se aquele autor
né, já responde na justiça por informação falsa, por exemplo. Você está entendendo? E outra coisa parecida, né? Checar se não tem erros, que às vezes a publicação é tão grosseira que tem erros grosseiros de português. Né? Então, normalmente, quando é uma fake, normalmente, né, ela tem erros de grafia, né? Erros de linguística, de concordância, de regência. Então, porque quando é um site confiável, né, normalmente não se erra porque passa por um revisor. Não fiquem assim, não, porque a notícia deve ser tão quente que o cara nem se preocupou em fazer esse tipo de correção, ele simplesmente digitou e colocou. Tem nada a ver, hoje em dia não se tem espaço para esse tipo de amadorismo, não. Tem que conferir. Então é isso, a gente prestar atenção e ter sempre isso em mente, que a gente pensa que não, mas hoje a coisa está tão rápida, que se você, por exemplo, uma cidade como Campo Maior, você compartilhar uma mensagem que seja ali no WhatsApp, obrigado, Tainara, um grande abraço para você, viu? Olha, se você compartilhar uma notícia dessa, qualquer que seja a notícia, dentro de questão de minutos, o Campo Maior inteiro está sabendo. Com certeza. E aí, dentro de Campo Maior, uma pessoa de Campo Maior que faz parte de um grupo lá no Ceará, ou faz parte de um grupo do Maranhão, manda para um grupo e aquilo é uma teia. É uma teia. Então, daqui a pouco, tem milhões de pessoas sabendo a informação que muitas vezes é falsa. Né? E, às vezes, você acaba com a vida de uma pessoa. Como já aconteceu. Você acaba com a vida de uma pessoa. Às vezes, você destrói uma instituição, destrói uma empresa por conta de uma notícia falsa. Né? Então, é até um apelo, né, que a gente faz, é que tenham cuidado com essa coisa de estar compartilhando. Né? Exatamente. Muito perigoso. Perguntas, pessoal. Paulo, o professor Matheus fez um comentário, né? Eu acho que ele deixou esse comentário para que você faça um comentário em cima do comentário dele, né? Certo. Ele fez um comentário, né, que em relação a essa questão dos transgênicos e tudo, né, que tem também, né, tem o outro lado da moeda, que também a gente sabe que existe, né? É a questão do lobby das empresas, né? Isso. A gente sabe que isso aí, o capitalismo é cruel. Então acho que é para você fazer um comentário, né, a respeito disso, né, que tem pesquisas, né, estou aqui, lobby das empresas. A principal vantagem do transgênico seria a redução do número de agrotóxicos, né, mas que, segundo ele tem lido, isso ainda não foi confirmado. Queria que você fizesse um comentário, né, a respeito do comentário que ele fez. Certo. Vamos lá. Realmente, existe muito lobby. A questão dos agrotóxicos é muito pesada, envolve cifras assim absurdas. Para você ter ideia, eu até fiz uma palestra uma vez lá na sua aula, em que, aliás, não foi na sua aula não, foi na UESP, em que eu vi um dado que os governos dão muito benefício para que indústrias se instalem para poder fazer o comércio girar e tal, mas esses benefícios, às vezes, não deveriam ser tão benéficos. Vamos supor, São Paulo, no ano de 2000 e alguma coisa atrás, deu isenção de imposto para uma empresa de agrotóxico, que só em um ano ela poderia ter arrecadado R$1 bilhão, só com essa empresa. Então, o lobby, para que, não, eu vou gerar emprego, eu vou gerar produção, eu vou gerar venda, que vai ter emissão de nota fiscal, que vai ter imposto, não sei o quê. Isso tudo gera muito lobby, porque a movimentação financeira é grande. Aí muitos dizem que o produtor gosta de aplicar agrotóxico. Não é bem verdade isso daí, porque o defensivo agrícola, ele é o insumo mais caro que se tem. Praticamente é o insumo mais caro que se tem, até porque ele é dolarizado. Todo o pagamento, o valor dele é com base em dólar. Então, quanto mais o dólar sobe, mais o valor do agrotóxico sobe, menos ele vai querer aplicar, porque senão o custo dele vai subir, ele vai ter que passar para alguém. Sobre a questão do transgênico, que seja a redução do uso de agrotóxicos, mas isso não se sabe bem, já foi o maior critério,
Mas atrelado à tecnologia do transgênico, existe também a produtividade. Não se lança vamos supor, uma soja só porque ela é transgênica. Está atrelado aí o pacote de que ela vai ser mais resistente a uma estiagem, que ela vai produzir mais por tamanho de área. Então, isso daí está atrelado no pacote tecnológico do transgênico. O que se tem, a problemática maior sobre a questão de que só seria a redução do uso de agrotóxicos, é que muitos ainda não têm a assistência técnica correta, não têm o acompanhamento correto, ou simplesmente, por ignorância ou por teimosia, eles não usam a tecnologia como deveria ser feita. Na maioria dos casos, você tem que ter uma área de refúgio. Que seria essa área de refúgio? É plantar a soja transgênica e em determinada faixa de 20% mais ou menos da área, você plantar uma soja que não seja transgênica, para poder fazer com que o efeito transgênico seja benéfico para a sua produção. O que é que eles fazem? Muitos ainda, não estou falando de grandes empresas, estou falando de médias para pequenas empresas. Eles não fazem esse tipo de refúgio, então você perde o controle, perde a eficácia do transgênico, em que você vai ter que... Aquele agrotóxico que você não ia aplicar, porque está lá, a bactériazinha transgênica está lá dentro do milho, não está fazendo efeito, porque se criou resistência, porque você não usou a tecnologia corretamente, e o agrotóxico que você não ia aplicar, você vai terminar aplicando. Então, não é uma 100% isso daí. São pontos específicos que fogem da regra geral e que acontecem devido a uma falha fiscal, muitas das vezes. Se aquele estado, aquela região, tivesse uma fiscalização mais efetiva, com certeza esse tipo de falha não existiria ou seria minimizada, em que o transgênico seria usado da melhor forma possível, evitando o uso do agrotóxico, que digamos assim, seria o maior mal no meio dessa cadeia aí. Não sei se era justamente isso que ele queria que eu transitasse aqui, mas eu acho que eu consegui chegar no que ele estava querendo. Tranquilo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu estava vendo aqui, criei a curiosidade, estava vendo, acho que foi até ele ou foi outra pessoa que disse, eu falei que é praticamente impossível você comprar uma massa de cuscuz que não seja transgênica. Aí alguém comentou aqui que existe uma marca, eu já comprei, colocaram aqui, que é a Jupi. Realmente a Jupi, eles não usam milho transgênico na formulação deles lá. Se você procurar na embalagem, não tem o Tzinho, e ele até fala lá que é zero de transgênico. Mas são coisas raras. A maioria hoje usa transgênico na soja, no milho, no algodão. Foi o professor Matheus mesmo, colocou. Tem uma marca aqui no Piauí, ó, que tem cuscuz livre de transgênico, Jupi, ó. Isso. Fazendo propaganda de gás para Jupi aqui, tá vendo? A gente deve ganhar com a comissãozinha. Jupi, eu ainda não encontrei, eu não percebi ainda para comprar essa marca aí. Eu encontrei, aí quando eu fui comprar de novo não tinha mais, que os supermercados aqui trocam de marca constantemente, aí é meio complicado, mas tem. Terezinha, com certeza você acha. Vou provar essa daí, viu? É boa, viu? Boa, né? Boa. Galera, ou não entendeu o que eu falei, eu tô com medo de falar. Eu acho que o tema, eu acho que é como para ti, esse tema, eu acho que ele é um tema muito para fazer a gente repensar no dia a dia. Eu acho que é mais isso aí, sabe? Eu acredito, né, que quando acabar essa sua live aqui, né, eu acho que todos nós vamos, de certa forma, repensar o que a gente está fazendo no dia a dia, né? Porque acho que todos nós já éramos assim, agora que está muito mais ainda depois da pandemia. A gente já acorda com o celular na mão e dorme com o celular na mão. É quase assim, viu? A gente está consumindo muita informação, porque a gente está com mais tempo em casa, está se consumindo muito mais informação do que antes, que muita informação se perdia durante o dia, porque você estava trabalhando mais focado, e agora você, no relaxamento da casa, você tinha um pouquinho mais o foco, e você está absorvendo muito mais informação, e, consequentemente, a viralização de notícias falsas está sendo muito maior.
Exatamente. E cabe a gente refletir sobre isso. Exatamente. Agora nós estamos no período político, e aí vocês podem ter certeza que uma coisa que a gente vai ver muito é fake news a respeito de política. Com certeza. A gente vai ver isso muito circulando, entendeu? Muito. E aí cabe a cada eleitor, né? Analisar, ler com calma e pesquisar, né? Olhar nos sites, o que é que tem falando sobre o candidato A ou o candidato B, para poder saber se aquilo é verdadeiro ou não e ajudar na sua tomada de decisão. Então, e assim vai, né? E assim vai em todos os aspectos, né? Vamos ver se está surgindo aqui, vamos ver se tem alguma... O seu bem-vindo, ele colocou que estou triste onde fiscal que para fiscalizar defende os agrotóxicos e bom para a saúde. É bom para a saúde. Eu acho que ele está chamando a atenção, né? Eu acho que tu está vendo aí a pergunta dele, né? Tô vendo. Paulo, eu acho que a pergunta dele acho que é em função de não ter fiscal para fiscalizar, né? Infelizmente, deve ser nesse sentido aí a pergunta dele, né? é um problema que a gente está tendo nacional. Assim, a gente tem praticamente todo estado tem uma agência, tem uns 2 ou 3 estados que não tem uma agência, mas é um braço da Secretaria de Agricultura que tem pessoas responsáveis pela fiscalização agropecuária. Mas isso aqui é problema no Piauí, é problema em Pernambuco, é problema em todo canto. Vamos botar um exemplo. O último concurso daqui foi em 2010, certo? Só chamaram 4 veterinários e os 19 agrônomos só entraram via judicial, porque o concurso venceu e o Estado não chamou. E dos administrativos que passaram no concurso, o Estado não chamou nenhum. O concurso venceu, se perdeu e a gente está com déficit de mão de obra. Pernambuco tem mais de 2 anos que fez o concurso, agora que foi homologado. Quando se homologa, por lei, com 30 dias você tem que convocar os aprovados. Tem, acho que 90 dias que foi homologado, ou seja, tem 3 meses ou mais que foi homologado o concurso Pernambuco, e não se chamou ninguém, nenhum fiscal, nenhum médico veterinário, nenhum engenheiro agrônomo. Você tem a Bahia, que tem... desde que eu trabalho com fiscalização, há 12 anos, que se fala do concurso da Bahia. E sempre estou empurrando com a barriga, fazendo contrato temporário. Contratar fiscal temporário, isso não existe. Isso é um absurdo. Você tem o Rio Grande do Sul, que está querendo fazer concurso, porque muita gente está se aposentando. Você tem Paraíba, está há muito tempo não tem concurso também. E quando se abre concurso, às vezes é desestimulante você fazer, porque o que se paga em muitos estados é irrisório. Você tem um problema no Ministério da Agricultura em que tem um déficit fiscal grande e os concursos demoram a ser feitos. Isso é ruim para a cadeia produtiva, porque deixa de ser o que poderia ser fiscalizado a contento, termina ficando por amostragem, e a amostragem cada vez menores, havendo falhas, que vai prejudicar a população. Isso a população não quer dizer só o seu bem-vindo, Rocha, não é só você. E isso me inclui, eu faço parte da população. Então, o agrotóxico não é para ser um bandido, mas ele termina virando bandido por uma distorção do que acontece, no meu ponto de vista. Vamos lá. Vou fazer essa pergunta a você, Cleito. De entrevistas e matérias que passam sobre agrotóxico na televisão, que é o canal mais comum da gente assistir, quantas vezes você vê que o problema está sendo na forma de aplicar e trazendo prejuízo para o aplicador em si, não para a população? Qual é a proporção de vezes que aparece isso? Mínimo. E quando aparece, é focado que o agricultor está fazendo a coisa errada, mas a informação não é filtrada desse jeito. Se dá o recado como se, não, foi feito correto, é a população que vai sofrer. Mas isso são pontos específicos da cadeia. Esse é o problema que causa digamos assim, o empobrecimento da importância de uma arma que você tem.
Agrotóxico é caro, o cara não usa indiscriminadamente, não. Tem critério. Então, vamos acabar de noticiar, de fazer a criminalização dele. Eu não defendo agrotóxico, não, e também não condeno. Eu só tento ser coerente com a informação. Entendendo? Tranquilo. Tem aqui uma pergunta do Francisco Edivaldo. Paulo Roberto, a medida mais correta para tentar reduzir a disseminação de fake news não seria as empresas se organizarem para tentar resolver esse problema? Concordo, mas eu concordo não 100%. Um grande problema que se tem é justamente a comunicação no agro ainda é muito pequena, ela é muito, às vezes, eu posso até estar falando uma besteira, mas eu acho que é muito amadora ainda. Então, a gente não tem, feito trabalho de formiguinha, são poucas pessoas que trabalham divulgando a forma correta, a verdade, e conglomerados, empresas não se unem para poder fazer o combate e fazer propaganda positiva, ou quebrar mitos, ou quebrar fake news sobre o que está se jogando aí, se multiplicando. Concordo também que as empresas deveriam fazer o correto. Certo, empresas sérias fazem correto. Agora, sempre vai ter ponto falho. E a empresa faz, eu insisto nessa tecla, você faz coisa errada quando você não é fiscalizado. Ou quando a fiscalização não tem, digamos assim, moral, não tem a mão dela, a caneta dela, não funciona como deveria funcionar. E isso é que dá brecha a empresa querer fazer o errado, ou a pessoa querer fazer o errado. Se houvesse uma fiscalização mais efetiva, com certeza existiriam menos erros, as empresas cometeriam menos falhas, ou tentariam burlar menos, consequentemente, o surgimento de fake news poderia até diminuir. Ok. A Vitória Ravena também fez uma pergunta aqui. Ela perguntou: os produtores são preparados para utilizar os agrotóxicos? Veja bem, por lei, não é necessariamente o produtor que sempre tem que ser preparado. Mas existem critérios para que seja vendido, e esses critérios eram para ser a base para que o produtor pudesse utilizar o produto corretamente. Como é que funciona a cadeia? Você, para comprar um agrotóxico, você tem que emitir um engenheiro agrônomo teria que visitar a área, reconhecer o problema, indicar o produto através do receituário, que é o receituário agronômico. O produtor, a pessoa que for adquirir o produto, tem que pegar esse receituário e ler o receituário, assim como a bula, para saber como é que vai aplicar, a quantidade certinha, por quanto tempo vai aplicar, tudo mais. Mas o que é que acontece? O agrônomo não visita a área, o receituário é dado no balcão, o produtor não exige o receituário, quando chega lá, não acredita na dose que foi prescrita no receituário quando está na mão, ou que está na bula lá, ele acha que aquilo é uma... Como é que 20 ml numa bomba de 20 litros vai fazer efeito? Ele vai botar meio litro, vai botar 1 litro todo. Então, tem muito de ignorância e de falta de acreditar. De acreditar realmente de que o que está na bula é o que vale. Então, os produtores não precisariam ser preparados, mas sim serem bem orientados. Aí qual é o ponto falho dessa cadeia aí? Assistência técnica. O Brasil é um país continental em que a agropecuária que segura a balança comercial. Então, a assistência técnica deveria funcionar como funcionou há um dia antes de Collor, digamos assim. As hematérias da vida funcionavam de vento e popa. Você tinha assistência técnica. Hoje em dia você não tem. Você depende de ONGs em que o ciclo é quebrado quando o contrato se acaba. Você não pode mais ter... O Brasil não tem mais suporte para esse tipo de coisa. Teria que se ter um investimento pesado tanto na fiscalização como na assistência técnica para evitar esse tipo errado de uso de produto que gera, esse tipo errado de uso do produto é que gera notícias falsas. Ok. O Felipe, a Elisângela, a Elisângela Barroso aqui, a nossa diretora, né? Parabenizando aqui pelo evento, o Agro Maior.
Obrigado, Elisângela. Sim. E aí, opa, pois não. O Wagner fez aqui. O Wagner fez uma pergunta aqui antes do Felipe. Então vamos ver aqui o Wagner, depois do Wagner a gente passa para o Felipe Brito. O Wagner fez uma pergunta: qual a sua avaliação das bandeiras agroecológicas? Certo. Só voltando um pouquinho, complementando o pensamento sobre os produtores serem orientados, eu também, mas concordo que isso daí deveria ser feito. Você deveria existir, as próprias secretarias de agricultura deveriam investir sobre esse tipo de treinamento também, para evitar que, já que ele não tem a noção, não tem como comprar corretamente, ou algum tipo de coisa assim, ele pelo menos tem o mínimo de capacitação para que se use de forma correta. Através de quê? Secretaria de Agricultura, Senar, a própria ADAP, órgãos envolvidos na agropecuária, fazer movimentos com associações para fazer alguns treinamentos, microtreinamentos, sobre o uso correto desses produtos, principalmente também descarte de embalagem. Mas voltando à pergunta do Wagner aí, veja só, é louvável a agroecologia, mas ela não pode ser, a gente não tem como fazer com que ela seja a única verdade e com que ela domine tudo, porque não vai ter como a gente produzir, pelo menos hoje, não existe tecnologia agroecológica para a gente produzir sem aplicação de produtos que não sejam naturais. Voltando ao que a legislação fala, que produtos naturais, uma Bovéria baciana, um Bacillus thuringiense, isso também é agrotóxico. Não quer dizer que é um produto natural que não seja, mas o fato de ele ser agrotóxico ou não interessa, se ele é natural ou não. O fato é que a gente não tem hoje tecnologia para poder fazer com que a bandeira agroecológica seja tudo voltado só para ela. A gente não vai ter como alimentar o mundo hoje sem a aplicação desse tipo de produto. O que falta é critério. Se tudo fosse feito conforme manda o figurino, conforme manda a pesquisa, a gente teria muito menos problema, muito menos disseminação de notícias falsas sobre a problemática do agrotóxico. Acho louvável, é um nicho de mercado, a agroecologia tá para ficar mesmo, não vai voltar, tende a crescer, mas ela não pode ser a única verdade. Ok. O Francisco Edivaldo, né? É uma satisfação, Francisco Edivaldo, satisfação nossa, viu? Sempre de ter vocês aqui com a gente. Vamos lá, pergunta aqui do Felipe Brito. Paulo, você acha que uma parte das fake news na agropecuária pode ser disseminada de forma proposital por uma empresa ou país concorrente para poder baixar o preço de um produto ou de uma commodity? Com certeza, com certeza. Eu falei no começo aqui que o Brasil cria um ciúme mundial muito grande devido à nossa potencialidade de produção, devido a ser um país tropical em que a gente consegue ter 2 a 3 safras por ano. Então a gente consegue ter uma produtividade muito mais alta e um valor de produto mais baixo do que determinados produtos do mercado americano, do mercado europeu, do mercado francês, o que seja. Então, o uso de fake news para disseminar notícias em que vá denegrir a imagem do produto nacional, do produto brasileiro, é uma corriqueira de hoje, e isso se usa, com certeza se usa, é feito, mas o Brasil tenta combater da melhor forma possível. Uma vez eu estava vendo uma notícia de que o Brasil exporta, acho que era soja, alguma coisa do tipo aí, com um percentual de agrotóxico dentro do limite, mas com um percentual maior do que o europeu permite, que foi desmentida quando o cara, foi até no grupo do WhatsApp, a menina mostrou lá que existem sites em que você confere, em que na Europa é permitido, naquela ocasião, 20 partes por milhão daquele tipo de produto, enquanto no Brasil se permite apenas 10. Ou seja, o Brasil manda com a metade do que é permitido na Europa. Então, muito do que se dissemina é mentira e cabe a gente tentar quebrar. E o que ele falou é verdade, isso existe, se faz, e a gente tem que ter muito cuidado, porque é feito sucesso. Para você chegar lá em cima, é penoso. Agora, para cair, meu amigo,
basta alguém criar uma notícia falsa sobre você, que tudo e para você vai por terra. E daqui para que você revele que aquilo era uma mentira, prove por A mais B e chega ao sucesso de novo, a caminhada às vezes é pior. Ok. Temos aqui uma pergunta do Francisco Santos. E o uso de vários agrotóxicos misturados na hora da aplicação, o que você diz sobre? É porque já vi muitos agricultores usando. Veja só, eu nunca cheguei a pesquisar, mas eu sei que existem trabalhos científicos que falam sobre a mistura em tanque, que seria essa mistura de vários agrotóxicos para você aplicar de uma só vez, gerando economia de tempo, economia de custo de aplicação, porque você não vai ter que passar várias vezes na área. Isso não se tinha legislação sobre isso, mas já se tem uma instrução normativa e que dá a responsabilidade ao engenheiro agrônomo sobre o receituário, receitar mais de um produto para ser usado conjuntamente. É válido, se houvesse problemas, mesmo sabendo que existe lobby das instituições que produzem agrotóxicos, que se houvesse problemas grandes, a gente já teria notícias sobre isso daí. Eu acho válido. Agora, o problema tem que se estudar bem, tem que se ter critério, porque isso não tem na bula. Você não tem uma bula de um agrotóxico que vai dizer, olha, isso daqui você pode misturar com A, com B, com C. Ele não indica mistura com produtos da linha dele, muito menos vai indicar mistura com produtos de linha de fabricante diferente, porque ele poderia estar dando tiro no pé. Poderia não estar sendo tiro no pé, mas não existe isso daí. O que é que se faz, então? Você tem o próprio produtor, ou engenheiro agrônomo responsável, técnico agrícola que seja, que já existe permissão para técnico agrícola receitar em alguns estados, fazer testes, que a gente chama teste de garrafa, fazer as misturas, ver se não forma borra, se não há coagulação, se não há problema se não há problema de uma molécula inativar a outra, quando você aplica, era para proteger contra fungo e lagarto, no final das contas o produto não agiu em coisa nenhuma. Para ver se há sinergismo, ou seja, o fato de você misturar os dois produtos, você potencializa até a ação deles, ou para uma coisa, ou para as duas que eles estão envolvidos, ou três, que seja. Eu acho interessante, mas sempre tendo muito critério, sempre sendo bem acompanhado. Esse negócio de, não, fulaninho fez, deu certo, é assim, assim, assado. Faça o teste, porque às vezes uma coisa é o cara falar que fez, mas você não viu ele aplicando, você não viu ele fazendo o teste. Outra coisa é você fazer o teste, ver que realmente a mistura dá certo, ter cuidado na hora de misturar, porque existem critérios para você. Se você botar um produto A e um produto B, dá certo, mas se inverter essa posição, vai dar errado. Então tem que ter muito cuidado com isso daí e sempre procurar um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, se for permitido no seu estado, para ter orientação sobre isso daí. Aí a gente volta, né, Paulo? A gente volta para o velho problema da falta de assistência técnica, né? Exatamente. É aquela história, até para fazer um teste desse, tem que ter critério técnico, né? Não é simplesmente qualquer pessoa chegar lá, pegar dois agrotóxicos, misturar os dois, olha, tá bom, posso aplicar. Não é assim, tem que ter critério técnico, né? E para ter critério técnico, tem que ter conhecimento. Então, era para o técnico estar lá, do lado do agricultor, orientando, né? Infelizmente, então, a gente volta para a mesma problemática, né? Aí a Jeane fez um comentário aqui, né, sobre a mistura de agrotóxicos, tem que ter compatibilidade, é o que você estava falando agora, né? Isso. Né? Tem que ter compatibilidade, então tem que realmente ter muito cuidado e, como eu disse, você, assistência técnica. Assistência técnica. Então, infelizmente, a gente sabe que ainda acontece muita coisa aí, tanto na aplicação, tanto muita coisa errada, tanto na aplicação como na aquisição do agrotóxico, né? Na aquisição. Então, às vezes, o cara termina produzindo uma informação falsa porque ele não soube utilizar essa mistura. Aí descredencia, dá uma imagem de um produto que às vezes é muito bom, pode ser até um produto natural,
é muito bom, mas como ele não teve critério, não teve acompanhamento, não soube fazer a mistura correta, para ele ficou ruim, e ele termina disseminando, esse produto não presta não, usei assim, assim, assado, às vezes omite que misturou, aí cria uma notícia falsa, que vai, quebrar a imagem de um determinado produto, que poderia ser não vou dizer um salvador, mas que teria um custo-benefício muito bom, mas devido à notícia falsa ter viralizado, aí perde comércio, termina saindo do mercado ou tendo uma inflação do seu valor porque foi mal utilizado. Aí você veja a situação do agricultor. O ideal seria que ele tivesse um engenheiro agrônomo ali do lado dele, dando assistência, para que ele recebesse o receituário agronômico, né? Para a situação dele. Só para essa sua situação aqui, o produto é esse, você vai misturar assim, comprar assado, tal, receita. E ele chegasse com essa receita lá no balcão da loja e comprasse assado pelo engenheiro agrônomo. Ou, se ele não tivesse isso, que normalmente não se tem, essa assistência técnica no local, que, pelo menos na empresa que está vendendo, tivesse um engenheiro agrônomo lá, para dar receita para cada situação, que também dificilmente a gente encontra essa situação. A gente chega assim numa loja, né, ou é um vendedor sem informação que vende produto, ou então é um engenheiro agrônomo contratado só para assinar o bloco. Exatamente. Ele recebe o valor da empresa, assina lá 30 papéis de receituário agronômico, recebe o dinheiro dele, vai embora, e cada pessoa que chega lá, o vendedor só vai preencher lá no papel assinado já anteriormente e entrega e faz o procedimento como manda a lei, né? Então, veja como o nosso agricultor vira refém. Outra coisa que eu não consigo compreender, assim, eu acho que se encaixa na questão de uma fake news, o pessoal não contrata engenheiro agrônomo porque é caro. Depende do que é caro para você. Eu vejo o cara cria boi, cria ovelha, cria bode, principalmente boi. Uma matriz boa, ela adoece, do dia para noite o cara gasta um caminhão, gasta um carro com veterinário para poder essa vaca ficar em pé. Mas o plantio de milho do cara, ele deixa morrer porque acha que o agrônomo é caro. Aí vem a pergunta, por que os sindicatos não reúnem, o sindicato pega uma determinada área lá, uma determinada comunidade em que o pessoal é sindicalizado, e diz, olha, vamos fazer o seguinte, a gente contrata um engenheiro agrônomo, tem 100 famílias aqui, cada uma vai pagar uma taxinha, e essa taxa que vai pagar o salário do engenheiro agrônomo. Se um cara contratar um engenheiro agrônomo, realmente é caro. Dependendo do porte da empresa dele, se for um agricultor familiar, isso é inviável, dependendo do porte do tamanho que ele vai ter da sua área. Mas quando você dilui isso daí para várias famílias, para ter uma assistência técnica, ter garantia de retorno do que você está plantando, eu não vejo isso como caro. Acho falta de vontade e falta de organização, somente. Então essa notícia, essa pega de que não contratar engenheiro agrônomo é caro, depende do ponto de vista, depende da organização. Ok. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não temos mais, né? Acho que a gente já está aqui com 1h34, já indo para 1h35. Né? Então, não tendo mais perguntas, Paulo, eu acho, né, nosso presidente aí, Daniel, eu acho que já está na hora da gente encerrar, né? Agradecer mais uma vez a todos os presentes, né? Agradecer ao Daniel, que é nosso presidente, tá? Agradecer aos nossos colegas, professores também que estiveram aqui hoje, alunos também de outras instituições, os nossos alunos do IFE aqui de Campo Maior também, principalmente, né, que são os nossos alunos aqui da nossa casa. Agradecer a você, Paulo, mais uma vez, por sempre dizer sim, né, para aqui, para o IFE de Campo Maior, tá? E, essas suas palavras, meu amigo, muito obrigado. Fique à vontade aí para fazer o encerramento com as suas palavras aí. Eu que agradeço, professor. É aquela velha história, o que é que você não pede rindo que eu não faça chorando? A gente está aqui para tentar ajudar da melhor forma.
presencialmente ou não, tá? Que, digamos assim, que esse é o novo normal. Sempre que precisar, estamos juntos. Agradeço mais uma vez o espaço. É até novo para mim também esse tipo, mas estou vendo que a tendência é só as arestas serem aparadas e a coisa melhorar. E falo em nome da ADAP, a gente adaptar à sua disposição, tanto na parte animal como na vegetal. O veterinário não está aqui para dizer nada, mas eu já estou dizendo que se precisar dele, a gente desenrola. E só agradecer. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha atingido o nível das outras palestras aqui e que o recado tenha sido bem feito, tenha sido esperado. E quando tiver problema, quando tiver convite, pode, não tenha receio não. Convite que a gente desenrola aqui, nem que seja de madrugada, de manhã cedo, a gente tá junto. Obrigado, meu amigo. Certamente, vou já passar a palavra aí, viu, para o presidente Daniel, para ele fazer o encerramento oficial. Né? E certamente a gente vai ver aí no próximo Agro Maior para convidar o veterinário, né? Quem sabe convidar o veterinário aí com a palestra no nosso próximo evento. E dizer que eu gostei muito, né, do dia de hoje. Não somente pela discussão que foi feita aqui, até mesmo pela divergência, né, de pensamentos, isso é importante, porque sempre a gente tem que pensar diferente, porque senão não se avança, né? Então a gente tem que ter as diferenças, a gente avança nas diferenças, nas dificuldades, então eu gostei muito disso. Mas gostei principalmente porque a gente vai para casa, eu tenho certeza, espero que todos que estão aqui presentes, a gente chegue em casa e repense o que a gente está fazendo todo dia no WhatsApp. Não é sério? Então, que a gente repense que tudo tem consequência, certo? Uma figurinha daquela, que a gente chama de stickers, né? Stickers, né? Uma figurinha daquela, meu amigo, pode gerar uma consequência do tamanho que você nem imagina. Né? Então, era isso. Né? Agradecer mais uma vez ao nosso coordenador, professor Jeremias. Seja bem-vindo, professor Jeremias. Grande abraço. Viu? E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Vou passar aqui para o nosso presidente, professor Daniel Albuquerque. É isso aí, Cleiton. Só agradecer ao Paulo, mais uma vez colaborar com o Agro Maior. Colaborou no primeiro e colaborou agora novamente. Muito obrigado, Paulo, por sua disposição, colaborar com o IFP. Agradecer o professor Cleiton, que fez hoje a mediação, dedicando um pouco do seu tempo aí também para o evento Agro Maior. E agradecer vocês que ficaram assistindo aqui a palestra. Ao tempo que eu agradeço, eu parabenizo. Porque se a gente não tem essa capacidade de acabar com as fake news, como o Paulo falou no início da palestra, a fofoca sempre existiu e sempre vai existir. Não tem como eliminar, acabar de uma vez. Enquanto existir gente mal intencionada, vai existir esse tipo de coisa. Mas se tem uma forma de combater, eu acho mais viável através da informação, da educação. É o que a gente procura estar transmitindo sempre nos nossos eventos, enquanto professor, enquanto instituição IFP, estar transmitindo a educação. Tá? E agradecer novamente a todos, desejar uma boa noite. Lembrando mais uma vez que nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, na próxima semana teremos o encerramento das nossas lives do segundo Agro Maior. Até logo, obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Até mais.